Saudações, meus caros, aqui quem fala com você é o engenheiro Pablo Jean. E neste vídeo vamos abordar um tema pouco explorado pelos engenheiros desenvolvedores, que é o alinhamento de memória. Os microcontroladores, na verdade ali o compilador, ele gera um alinhamento de memória e um padding, tá? A gente vai entender tudo isso e por que isso acontece. E pode ser que você já teve algum problema relacionado ao alinhamento de memória, mas pode ser que você nem saiba que foi por isso. E neste vídeo vamos entender qual que é o impacto que o alinhamento de memória traz em nossos projetos, tá? Vamos ver uma solução também para eliminar o padding em alguns casos específicos. Pode ser interessante eliminar o padding, mas a gente vai entender para que ele serve e quais as diferenças que ele vai trazer em nosso código. E é claro que a gente vai pegar um STM32 e vamos ver tudo isso aí em ação para a gente poder entender o que está acontecendo. Perfeito? E eu quero aproveitar também e pedir para você aí já curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois com isso você sempre receberá os conteúdos que forem lançados no canal, beleza? E aproveita e deixa um comentário aí, alguma dúvida que pode ser que você ficou durante o vídeo, ou até mesmo algum feedback, algum comentário aí, até passando aí a sua experiência como desenvolvedor e engenheiro. Perfeito? Ah, e deixa eu aproveitar esse gancho aqui também para te convidar a conferir os cursos que a gente tem lá na Udemy, tá? Atualmente tem o curso de STM32 F411 Essencial e o curso de FreeRTOS. Ambos os cursos são visados para desenvolvedores que querem se tornar projetistas de sistemas embarcados profissionais, tá? A gente vai entender o STM32 ali na sua minúcia, no caso do curso de STM32, analisar essa documentação e ao final fazer um projeto final, tá? E algo similar a gente faz ali no FreeRTOS. São cursos que a gente busca essa parte profissional, de compreender o que está acontecendo e como utilizar essas ferramentas de forma adequada para que a gente possa criar projetos incríveis visando o mercado, beleza? Bom, acho que é isso, então vamos começar! Bom, vamos entender um pouquinho com esse alinhamento de memória, tá? O que é o alinhamento de memória? Bom, a gente tem nossos microcontroladores, né, que pode ter os seus 8 bits, 16, 32 e assim por diante, tá? O que são esses bits do microcontrolador? Basicamente é o tamanho do barramento de dados, ok? O que significa então esse barramento de dados, tá? É o tamanho do dado que o nosso microcontrolador vai tratar. Se vai ser 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, assim por diante, ok? E esses microcontroladores, eles são construídos pensando em tratar dados desse tamanho, tá? O que vai torná-los mais eficientes no momento de lidar com dados, ok? Se ele trabalha com dados de 4 bytes, ele vai ser eficaz para poder processar informações desse tamanho. Então, o que acontece ali dentro do microcontrolador? Quando eu trabalho com variáveis que estão alinhadas com esses bits, né, com o endereço de memória do microcontrolador, ele vai tratar essa informação de forma mais eficiente, tá? Ele vai buscar na memória de forma mais simples. Então, o que é esse alinhamento basicamente, tá? Basicamente, né, o endereço inicial de uma variável, tá? Tem uma variável e o endereço dela, tá? O endereço inicial dela é múltiplo desses bits, tá? Do tamanho do dado do microcontrolador. Então, por exemplo, uma arquitetura de 32 bits, o endereço 0x0, por exemplo, é alinhado por razões óbvias, 0x4, 0x8, 0xc e assim sucessivamente, tá? Então são endereços alinhados em 32 bits, tá? 16 bits vai ser 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Perfeito? Então, bom, a gente já entendeu um pouquinho que esse alinhamento de memória, tá? De maneira resumida. Agora, o que é o padding, tá? O padding é o processo de inserir bytes não utilizados em localizações estratégicas da memória para evitar que a gente tenha variáveis desalinhadas com a memória, tá? Principalmente variáveis de 4 bytes. Então, o que acontece com esses bytes que ele é inserido de forma estratégica, tá? Por que ele faz isso? Primeiro, a gente vai ter um ganho de performance, pois o que vai acontecer? Os acessos eles vão ser mais rápidos à memória, requerendo menos ciclos da CPU para realizar operações de leitura e escrita, pois a instrução ela é feita pensando em acessar informações da memória alinhadas com ela, tá? Então, aquela coisa, é necessário apenas um fetch ali na memória, ok? Também vai haver um aumento de eficiência, e esse aumento de eficiência vai permitir que o programa opere de forma mais fluida e evitando uma chance de ocorrer erros durante a leitura, tá? Então, ele vai ser mais eficiente na operação do programa e também mais fluida.
tá? E também vai evitar erros no barramento. E isso implica no quê? Que, bom, na verdade, é o que acontece. Algumas plataformas, acesso a dados desalinhados podem causar erros e hard faults. Então, o alinhamento que vai garantir que essa memória vai ser seguro e robusto, ok? O que pode acontecer? Então, a gente pode ter uma biblioteca ali para um microcontrolador específico, para, por exemplo, né, foi o que aconteceu comigo, você salvar dados na memória flash, informações na memória flash. E ele exige, tá? Ele requer que a variável que você vai salvar, a informação, ela esteja alinhada com a memória RAM, tá? Tem que estar no alinhamento de 32 bits do microcontrolador, porque senão ele vai dar ali um erro de hard fault. Então, quando você for alocar a memória, ela tem que estar necessariamente alinhada, tá? Então a biblioteca já fala isso. Vai acontecer isso, tá? Quando for necessário que a memória esteja alinhada, ali o microcontrolador, a biblioteca, que seja SDK, ela vai te informar, ok? Então é importante ter isso em mente, tá? Porque o padding, tá? Ele existe por uma razão, tá? Ele não tá ali à toa para gastar memória sua, tá? Ele tá ali porque ele tem uma função a cumprir. A gente vai entender essa questão de inserção de bytes quando a gente for ver no STM32. Tá? A gente vai ver ali na memória, tá? Eu imprimi um diagrama, já tem o diagrama, depois a gente vai analisar para você entender ali na prática acontecendo, tá? Você vai ver que ele vai inserir bytes em alguns casos, né? Ou vai pular ali, como a gente pode dizer, vai pular uma região de memória para que a próxima informação esteja alinhada com a memória. Tá? Algo que eu também quero deixar claro aqui que é o seguinte: o compilador ele pode implementar a parte do alinhamento de memória distinto do barramento de dados do microcontrolador, tá? Do tamanho em bits desse barramento. Isso depende das instruções que estão implementadas na arquitetura do microcontrolador e afins. Mas, em termos gerais, o alinhamento ele é calculado sobre os bits do microcontrolador. Perfeito? Só deixar claro, né? A gente vai ver aqui nesse exemplo, no STM32, o compilador pode tomar uma decisão distinta ali, visando até mesmo também uma eficiência no uso de memória, tá? Fazer um balanço ali entre a eficiência do uso de memória e também a eficiência na operação. Perfeito? Um outro detalhe também, tá? Esse aqui eu não vou abordar no vídeo, mas eu quero já deixar claro que a gente, tá? Projetista, engenheiro, desenvolvedor, ali do sistema embarcado, a gente pode explicitar o alinhamento que a gente quer para uma variável, tá? Então, eu vou declarar minha variável lá, minha var, nome, tá? E aí você pode vir logo em sequência com attribute, e aí você vem com o parâmetro aligned. Aí dentro do aligned, você vai colocar o alinhamento em bytes, tá? Vou colocar aqui, ó, o x em bytes, não é em bits, perfeito? Aí você vai fechar o parênteses, né? Os dois que faltou e beleza. Então a sua variável ela vai estar alinhada de acordo com os tamanhos em bytes que você definiu. Isso aqui pode ser útil em alguns casos, né? Por exemplo, você quer garantir um alinhamento de 4 bytes. Perfeito? E esse padding, tá? Ele é aplicado em estruturas, mais comum, bem aplicado em estruturas, quando a gente define variáveis de vários tamanhos, mas também ele pode ser aplicado em declaração de variáveis distintas. Perfeito? Perfeito, galera. Então vamos fazer o seguinte. Dessa explicação é isso, tá? Eu dei uma resumida aqui na parte de elementos de memória. Existem outros detalhes, tá? Que é importante, às vezes você dá uma pesquisada, dá uma lida, mas em resumão é isso, tá? Resumão é isso. Perfeito? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer nossa pausa pro café, para depois a gente ir lá na máquina e poder ver tudo isso acontecendo. Então é isso, senhores. Vamos fazer nossa pausa para o café. Sempre bom, né? Tomar aquele cafezinho enquanto a gente trabalha, enquanto a gente desenvolve. E bom, aproveitar rapidinho então essa pausa para o café. Se você não deu like no vídeo lá no começo, deixa aí o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa um comentário aí para dar aquela força pra gente, dar aquela força pro canal. Garanto que isso ajuda muito a gente, tá? Já passou de 2.000 inscritos, o canal tá crescendo bastante, estou muito feliz com o desempenho do canal. Né? A gente, pouquinho em pouquinho, está crescendo, não é um tema nichado, mas é isso. Eu escolhi trazer esse tema, porque é um tema que já faz algum tempo que eu tava querendo trazer para vocês, já faz, na verdade, meses, só que nunca surgiu a oportunidade. E aí eu falei, não, tem que trazer, né? Eu já tava planejando, então eu tenho que trazer isso. Porque, como eu posso dizer, é algo que pouca gente, às vezes, se atenta, tá? Não é porque a falta de interesse, não, porque às vezes é algo que a gente não se atenta, é um detalhe, tá, galera? Essa questão de elemento de memória. É um detalhe que muitas vezes não é abordado, só que, ao mesmo tempo, ele é importante. Então eu resolvi trazer esse tema porque eu já tive problemas com isso, de certa forma, tá? Eu não vou dizer que
Pode ser que eu até tive problemas que hoje eu não resolvi porque foi elemento de memória. Essas coisas acontecem e é um problema grave, tá? Elemento de memória é um negócio que gera problemas que você fica perdido e não sabe o que está acontecendo, tá? Muitas vezes o hard fault vai dizer para você que tem um desalinhamento de memória, às vezes não vai falar onde tá, às vezes vai falar onde tá. Então, é um problema importante. Para você que está aí vendo o vídeo, pode ser que você passe por esse problema, né, no desenvolvimento de algum projeto, e aí como você viu esse vídeo, você vai lembrar, pode ser elemento de memória, e aí você pode corrigir, tá? Porque é isso. Porque assim, acesso à memória desalinhada pode sim gerar travamentos no microcontrolador, pode gerar sim problemas, perfeito? Mas eu acredito que é isso, tá? Vamos então dar sequência aqui no nosso vídeo, porque é um vídeo bem interessante, é um tema bem diferente, e aí que vocês vão gostar, perfeito? Vamos fazer o seguinte, bora lá para a máquina. Bom, galera, então aqui já no PC, tenho então minha núcleo já espetada aqui no computador. Nem vou mostrar ela, tá? É um STM32L432KC. Não tem por que mostrar ela aqui, tá? Essa núcleo. E aí, então, nem precisa estar mostrando, tá? Então, enfim, vamos dar sequência. Vamos lá e vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, então eu tenho a minha MyStruct_T. Que bom, eu tenho então o int32A, parâmetro A. Parâmetro B, que é um int8. Parâmetro C, que é um int16. E por fim, o int32 chamado de parâmetro D. Em tese, a gente teria aqui 11 bytes de tamanho, tá? 4 mais 1, mais 2, mais 4. Perfeito? É isso mesmo? Vamos descobrir já rodando o programa. Depois, então, eu criei uma OtherStruct_T. Essa estrutura, então, tem os 4 parâmetros, o int32, que em tese teria, então, 16 bytes de tamanho. São 4 variáveis com tamanho de 4 bytes. E aí também tem algumas declarações, né? var1, var2, var3 e var4, tá? As 3 primeiras em um int8 e a var4, o int32, tá? A gente vai ver que o pairing também vai atuar aqui, né? Porque é necessário que ele faça o alinhamento dessa variável de 32 bits para melhorar o acesso. Joia? Então, joia. Então, bom, eu fiz aqui a declaração das variáveis para que a gente possa vê-las na memória, tá? A gente vai ver na memória, mas também eu vou trazer um diagrama para a gente poder analisar com mais afinco, né? Então, o que eu faço, né? Eu inicializo elas com 0, tá? Inicializei tudo com 0. Vocês vão entender por quê. E aí, eu pego o tamanho, tá? Size A é o tamanho da MyStruct, size B é o tamanho da OtherStruct. E aí, eu preencho a estrutura, né? Os seus parâmetros individualmente, A, B, C e D, de acordo com o seu tamanho, tá? Tudo com C, né? Pra gente poder ver na memória, tá? Já consegui ver na memória, só que no papel acho que vai ser mais fácil a gente entender. A OtherStruct também é a mesma coisa, só que eu preenchi com A, tudo A. E aí, as variáveis também, só que eu usei a letra B. E aí o programa encerra aqui, já vai pausar porque, né, acabou. É simplesmente isso, tá? É um programa bem simples de teste de memória. Vamos então fazer a depuração para a gente ver isso aqui na prática. Bom, soltei o programa e ele já parou aqui no while one. O que a gente tem de informação? Tem aqui embaixo a memória, a gente já vai ver ela. A gente já vai ver essa seção de memória aqui. A gente vai analisar aqui primeiramente as variáveis. Por quê? Aqui dentro temos as variáveis locais, size A e size B. Size A tem um tamanho de 12 bytes. Então a gente tem 1 byte a mais daquilo que foi calculado na mão, né? Aqui, bom, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Aí o size B é os 16 bytes que a gente havia comentado. Tá? Então, a gente encontrou aqui essa questão do alinhamento de memória. E aí, temos aqui dentro da expressions os endereços, tá? Peguei o endereço da MyStruct, da OtherStruct, do var1, var2, var3 e var4. A gente pode ver aqui, vamos pegar as variáveis soltas, tá? var1, var2 e var3, elas estão em sequência, ó, 28, 29 e 2A, certo? Certo, elas estão em sequência, tá? Vem uma, outra e outra. Só que a var4, ela não vem em sequência, tá? Tem um buraco entre ela que é o endereço 2B. O 2B não foi preenchido, tá? Então a var4, ela foi lá para 2C. Por quê? Porque tá havendo alinhamento de memória aqui. Então 2C, como a gente viu, ele é múltiplo de 32 bits, tá? A MyStruct, a OtherStruct, tá? Então ali uma no endereço 30. Na verdade não é 30, né? É 20000030, tá? Eu tô metindo 2 só para facilitar. E a OtherStruct está no endereço 3C. Também alinhado em 32 bits. Mas, vamos fazer o seguinte. A gente pode monitorá-las aqui pelo memory, tá? Eu consigo, pelo debugger, ver a memória diretamente, tá? Então a MyStruct, ela já vai dar o endereço direto ali para mim, tá? De todas as variáveis, tá? Apesar de ter uma vista para OtherStruct, a MyStruct vai ser suficiente.
Vou colocar para exibir em hexa mesmo. Vamos lá. É o seguinte. Então, a gente tem nossas variáveis soltas, né? Então, começa ali ó, em 28, né? Aqui, ó, 20, 28, que é onde eu selecionei. Agora ficou grande. Então, temos bebê, né? Que foi esses 3 bebês que eu atribuí aqui. Mas o endereço 2B tá zerado. Por que ele tá zerado? Por causa do alinhamento, tá? Porque depois vem a var4. A var4 ela ocupa todo esse endereço aqui alinhado, tá? Aqui já tá, inclusive, na divisão do alinhamento, tá? Veja que são blocos de 32, 32, 32, 32 bits. Joia? Vamos ver, então, a nossa estrutura. O que eu quero que vocês reparem. Tá? A nossa estrutura, a myStruct, ela começa em 30, que é aqui, tá? O Cs aqui, né? Então, o parâmetro A, ele tá aqui. Veja que ele completou tudo com C. Depois vem o parâmetro B. O parâmetro B vem CC. Aí depois o parâmetro C, ele pula 1 byte. Ele não tá necessariamente alinhado esses 2 bytes, tá? Por que ele não tá alinhado em 4 bytes, esses 2 bytes? Porque já é uma informação que não é alinhada, ela não é inteira dentro do bloco de memória, tá? Do bloco alinhado. Então, o compilador aproveita que tem 3 bytes sobrando já nesse local não alinhado e coloca o parâmetro C de 16 bits aqui. Então, veja que tem CC que foi o que a gente atribuiu, tá? Se ele fosse um parâmetro de 32 bits, ele vinha aqui para o próximo bloco. Que é o que acontece com o parâmetro D. O parâmetro D está vindo aqui em sequência porque ele já vai estar alinhado, galera. Então, vocês estão vendo o compilador trabalhando aqui, né? Ele não alinhou o int16, tá? Esse parâmetro dentro do bloco, porque ele já não ia ser muito otimizado mesmo. Mas todos os 32 bits estão alinhados, tá? A gente pode até inverter aqui e tudo mais, para vocês verem acontecendo. Ou até 32 bits aqui para baixo, vocês vão ver que ele vai fazer o alinhamento. Inclusive, vamos fazer isso, vamos fazer esse teste, tá? Depois eu volto antes para a gente poder analisar no papel. Perfeito, galera. Então já rodei o programa de novo. E, bom, o que a gente já consegue ver aqui de cara? Temos então o nosso CCCC alinhado aqui, né? O parâmetro A. Depois temos o parâmetro B. E olha só quantos bytes temos perdidos aqui. Temos perdido 3 bytes. Então vem o CC e depois tudo zerado, tá? E aí em sequência vem o nosso parâmetro D, que está alinhado, né? Ele está em sequência. E depois é o parâmetro C, né? Ocupando 2 bytes do bloco seguinte. Então vejam que há uma diferença e também no tamanho, tá? Então a ordem que você declara aqui, meus amigos, faz diferença. Olha ali em cima das variáveis. Size A, 16 bytes. Você viu? Então a gente teve 4 bytes perdidos aqui. É lógico, é um microcontrolador com bastante memória, então provavelmente isso não faria diferença. Mas você quer um caso que faz diferença? Você quer? Vamos fazer o seguinte. Vamos para a bancada aqui, porque eu vou te falar um caso que isso aqui faria diferença. Pode ser que você não está pensando nisso, mas vai fazer. Vamos lá, então, para a bancada. Bom, galera, então, estou com o diagrama das memórias aqui, né? Das estruturas que a gente criou. Da Order Struct e da MyStruct. Só um detalhe aqui, tá? Que eu fiz o favor de, infelizmente, eu imprimi, eu desenhei, né? Considerando as variáveis com 8 bytes, não 4. Então, a gente ignora esses 4, esses 4, esses 4, esses 4. E aqui também, tá? A D aqui tá certa, né? Me perdoem, tá? Na hora que a gente desenhar, a gente acaba se confundindo, tá? Já tinha impresso aqui, então não havia tempo hábil para poder imprimir outro. Enfim, detalhes, tá? Bom, o que acontece? Na Order Struct, a gente tem todos os endereços alinhados, tá? Tudo em sequência, bonitinho, não tem espaço em branco, tá? Para o A, B, C e D. Já na MyStruct, naquele esquema, né? Em ordem A, B, C e D, sem ser aquele que eu fiz agora para vocês verem, né? Invertendo o D com o C, a gente tem o consumo de 12 bytes. Por quê? O parâmetro A está consumindo aqui os seus 4 bytes, certo? B, o seu 1 byte. C, com seus 2 bytes. E o D, também com seus 4 bytes, tá? O que eu quero que vocês reparem aqui? Esse espaço em branco, tá? Esse aqui é o byte não utilizado que foi inserido na estrutura. Questão. Por que esse byte está aqui? Resposta, para gerar o alinhamento. Ok? Então o C, ele completa esse bloco, que ficaria incompleto, e o D já vem alinhado corretamente. Porque, né, como é um int16, ele de certa forma já desperdiçaria um bloco, já geraria um desalinhamento. Então, o compilador optou por aproveitar esse bloco, né? Ele poderia vir, colocar o C aqui,
deixar esses dois vagos e colocar o D para cá, né? Não foi o que ele fez, tá? Ele fez de uma forma que mantivesse uma certa eficiência, né, no uso da memória, sem causar grandes problemas. Mas qual caso que isso aqui é problemático? Qual caso? Existe caso? Olha, galera, existe. Primeiro, você pode definir uma... Tem um caso meio complicado, você pode definir uma union, tá? Aí dentro dessa union, né, você vai ter uma estrutura, tá? Que vai ter vários parâmetros, né, de tamanhos muito distintos. E depois vai vir com um array, tá? Com um comprimento x, tá? Esse comprimento, ele pode não ser o comprimento real da sua estrutura, por causa disso aqui. O que isso vai causar? Na hora que você for colocar, vou colocar esse parâmetro no endereço 5 desse ARR, tá? No index 5, porque no index 5 vai começar aquele parâmetro x. É que não acontece. Não acontece naquele parâmetro x. Aí fica tudo errado, desalinhado e não funciona. Por isso tem que tomar cuidado, tá? Quando a gente trabalha com estrutura, union, e a gente quer ter um array. Um outro caso mais fácil da gente ver, e que vocês vão concordar comigo que vai ser um problemão. EPROM. Pronto. Armazenar informações. Pensa comigo, essa estrutura ela tá perdendo 1 byte, tá? Tem 1 byte que eu tô perdendo. Muitas vezes o que a gente faz? Vamos supor que eu tenho ali um registro, né? Cadastros de um dispositivo que eu salvo na EPROM. Tá? Muitas vezes esse registro vai ter informações como um nome, um ID, alguma outra informação ali importante, como questão de acesso, regra, esse tipo de coisa. E isso você vai no EPROM. E como é que a gente faz? A gente salva na memória o bruto, que a gente fala, né? Vai pegar essa estrutura, essa struct, e a gente vai salvar direto na EPROM, vai salvar inteira. O que vai acontecer? Esse byte... eu vou salvar um registro só, Pablo. Beleza, é um byte que vai perder, só não faz diferença. Tá, mas se você for salvar 400 usuários... aí temos um problema, hein? 400 bytes perdidos. 400 bytes perdidos já é relevante, porque EPROM não tem muita memória. Pode ser algo que vai matar a quantidade de usuários que você precisa pelo seu projeto, tá? E nesse último exemplo, né, que a gente só inverteu. A gente só inverteu os dois parâmetros, o C e o D. A gente teve uma diferença de 5 bytes. 5 bytes se traduziria, nesse caso, em 2 kilobytes. Meu amigo, tem EPROM que é 2 kilobytes. É EPROM inteira só de byte perdido. Estão entendendo o buraco? Tem solução isso aqui? Tem. Como eu já comentei, existe uma solução, tá? Que vai permitir que a gente remova esses caras aqui, tá? Esses bytes que são colocados de forma estratégica para uma melhoria de desempenho. Só que muitas vezes a gente não quer essa melhoria de desempenho, a gente quer uma melhoria no uso de memória. Então, qual que é? Tá? A gente vai lá aplicar um atributo na nossa estrutura chamado de, vou até fazer de vermelho, package. Esse atributo ele vai empacotar, como se ele comprimisse esse pacote, ele vai empacotar tudo grudadinho um no outro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, isso aqui. Então tem a minha MyStruct de novo, e lógico, né, que eu tinha que colocar esses 4 bytes extras aqui, né? Então, A tá aqui, B, C e o D. Tá tudo junto. Tudo junto. Desalinhado? Tá desalinhado, mas... beleza. Bom, assim, não é tão beleza, porque olha esse parâmetro D aqui. Ele tá uma parte no endereço e uma parte em outra. Então, assim, basicamente vai ter que ser feito 2 acessos de memória aqui. Então, ele vai ter que acessar esse endereço, tá? Alinhado, pegar uma parte, depois acessar outro endereço, pegar uma parte e juntar tudo isso. Só no nosso algoritmo de cabeça aqui, a gente tem 3 operações a mais. Pega de um canto, pega de outro canto, junta. Tá? Fora outros parâmetros, fazer uma end para remover essa parte, aqui fazer uma end para remover essa parte, fazer deslocamento de bit para poder acertar as proporções corretas, fazer uma OR para juntar tudo isso. Então, assim, tem problema aqui, tá? Isso aqui é um problema ilustrado. Só que, como eu comentei, às vezes para você não é um problema essa demora no processamento. Você precisa economizar memória, tá? Então, vamos fazer o seguinte, tá? A gente já entendeu aqui, beleza, show de bola. Mas vamos lá para a máquina, vamos voltar para o PC para a gente ver se isso vai fazer diferença mesmo, tá? Bora lá. Bom, estamos aqui na máquina, parei o debug. Eu não vou alterar essa ordem, vou manter essa ordem aqui, ok? Porque sim, porque a gente tem um caso que deu legal, deu 16 bytes reais aqui, né? Vamos só colocar aqui, 11, aqui seria 9, isso, no teórico. O que a gente faz?
Aqui vem um macete simples. A gente vem, simplesmente digita aqui, ó, attribute. Opa, e isso, attribute. E aí, package, tá? É 2 parênteses mesmo. Tem que colocar os 2 parênteses. Só isso. Só isso. Que ele vai fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Ele vai pegar e empacotar toda essa estrutura, deixando tudo em sequência. Só que, claro, atenção sempre aqui. Atenção aqui, meus amigos. Gera desalinhamento de memória, gera mais acessos, pode gerar inconsistências, então tem que usar com sabedoria, tá? Isso é legal do C, tá? Deixa eu só enrolar um pouquinho aqui. Isso que é legal do C. O C te dá um poder muito grande, principalmente sobre a memória do seu dispositivo. Seja um computador, seja um microcontrolador. O poder que você tem é muito grande. No entanto, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então você tem que tomar cuidado na hora que você for trabalhar com isso aqui. Muito cuidado. Saber o que você está fazendo, para depois você não cagar o programa inteiro, né? Usando termos mais chulos. Tomar muito cuidado com esse acesso. Perfeito? Perfeito, tá? Eu sei, tem casos que não tem o que fazer. Economia de memória, alguma informação que vem de algum outro dispositivo que está desalinhado e você precisa puxar essa informação de um bruto. Imagina você tem um array bruto e você tem as posições definidas daquela informação. Então, muitas vezes tem que fazer um acesso desalinhado, tá? Mas eu, como engenheiro, como alguém que já teve problemas similares, cuidado. Beleza? Teve o cuidado? Vamos lá ver isso aqui? Bora! Isso aqui vai ser legal demais. Perfeito. O programa rodou. Já parei e já olha ali o size A. O que vocês estão vendo? Size A? 11 bytes. Maravilha, né? Vamos ver aqui na memória como é que tá o negócio? Ó, é o C, né? Aqui, ó. C, 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 C e 2 zeros no final. Tudo em sequência. Nada alinhado, alinhamento. Foi pros quiabo, mas a informação tá aqui. Desalinhada, mas tá tudo em sequência, bem bonitinho. Do jeito que a gente gosta, depende. Depende do ponto de vista, né? Aí o size B, se eu colocar um attribute package, não vai fazer diferença, porque já tá tudo em sequência, tá? Galera, então é isso. A gente, como vocês podem ver, a gente, por exemplo, economizaria 5 bytes se a gente fosse salvar isso no memória EPROM, ou se a gente fosse salvar em alguma outra mídia, enfim, né? Então a gente teria uma economia de memória. Se a gente tem uma informação que vem de um servidor, de algum outro dispositivo, que, digamos, vem um array para você, tá? Mas cada posição, ela refere-se a um parâmetro, por exemplo, uma estrutura de alguma outra coisa, e aí pode acontecer isso, né? E você precisa pegar essa informação que está desalinhada, né? Aí você armazena num bruto, aí a partir dali você pega da estrutura, né? Que seria a utilidade da union que eu falei há alguns minutos atrás. Só que é aquilo, né? Desalinhamento de memória e problemas que podem vir. Mas é útil, tá? Esse attribute package, para alguns casos a gente economiza memória, consegue fazer o nosso programa funcionar bem bacana. Perfeito? Bom, galera, disso então vamos partir para o nosso encerramento. Então é isso, senhores e senhoras. Chegamos ao final deste vídeo, no qual a gente abordou toda essa questão de alinhamento de memória e o pairing. A gente entendeu ali a sua importância, a importância do pairing, a importância de a gente entender o alinhamento de memória, mas ao mesmo tempo a gente entende que há casos que o pairing ele pode gerar mais problemas do que solução. Tudo bem, melhorar o desempenho do MCU e tudo mais, só que às vezes não é isso que a gente quer. A gente precisa ou economizar memória, seja porque o microcontrolador tem pouca memória, seja porque a gente tem que obter informações de um dispositivo externo que traz as informações de forma desalinhada, e isso pesa mais do que a melhoria de desempenho do microcontrolador, que às vezes pode não ser relevante. No entanto, a gente tem que ficar atento, porque esse desalinhamento de memória pode trazer problemas para a aplicação, como instabilidades, hard faults e assim por diante. Então, sempre que você utilizar o attribute package, que a gente viu ali, toma um pouco de cuidado, tá? Verifique se não vai travar, testa todos os parâmetros, vê se vai estar tudo funcionando de forma adequada. Beleza? E aproveitando esse gancho, né, que a gente viu, a gente falou de EPROM, não falou nesse vídeo? A gente falou de EPROM, bem interessante, né? Falei, pô, salvar uma estrutura no EPROM, mas eu imagino que às vezes você não saiba como é que a gente pode fazer isso. Salvar uma variável qualquer no EPROM, uma estrutura. Então eu quero convidar você a clicar no quadro que está aparecendo aqui ao lado, pois é o vídeo onde eu abordo como é que a gente pode salvar qualquer tipo de variável na memória EPROM. Beleza? Então, lhe desejo um fortíssimo abraço.